Olá, sou a professora Ana Aguilar e esta é a quinta e última aula da unidade 1 do componente curricular Tecnologias da Informação e Comunicação. Agora, nesta aula, iremos conversar um pouco sobre, por exemplo, o website. Você sabe o que é a web? O que é um site? Vamos conversar sobre isso. Mas lembrando o que vimos até aqui, né, na nossa apostila, olhando lá no sumário, podemos destacar que nas aulas anteriores conversamos um pouco sobre conceitos de meio ambiente virtual, de ambiente virtual de aprendizagem, de educação na modalidade à distância, ferramentas tecnológicas para a utilização multimediática no processo de ensino-aprendizado. Também conversamos sobre mídias para a educação, conversamos um pouco sobre a internet, um breve histórico, tratando por exemplo, da diferença entre educação na modalidade à distância e educação ou ensino remoto, que é diferente uma coisa de outra. E agora vamos conversar um pouco sobre o website. Vem comigo. Como vocês sabem, este componente curricular Tecnologias da Informação e Comunicação 2 tem 3 unidades e cada unidade tem 2 subunidades. Encerraremos agora com esta quinta aula a unidade 1 da apostila que vocês têm em mão. E vamos tratar sobre o website. www significa o quê? Né? Que essas letrinhas são? São uma abreviatura dos termos World Wide Web, que é o que nós utilizamos para indicar o endereço dos sites que nós utilizamos, pesquisamos e fazem parte do mundo cibernético. E o Moodle, essa plataforma que nós estamos utilizando para realizar o curso Letras Português, é um website, ou seja, é um sítio localizado na internet. Mas o que é um site? Você sabe? Você tem como fazer uma definição? Ora, se estivéssemos online e esse momento agora fosse utilizando a aula virtual dentro do tempo síncrono, você poderia responder para mim. Mas anote aí o que é um website. Um website, ou um site, ou um sítio, é um conjunto de páginas web, isto é, de hipertextos acessíveis geralmente pelo protocolo HTTP na internet. Nós temos então um espaço virtual em que nesse espaço virtual há um conjunto de hipertextos, ou seja, muitos textos diferenciados, como textos imagéticos, textos sonoros, textos visuais e outros textos e outras linguagens, tanto dentro desse mesmo espaço, desse mesmo ambiente, chamado de ambiente virtual de aprendizagem. É o caso, então, da plataforma Moodle, que nós utilizamos como nossa sala de aula virtual. Mas o que é ambiente virtual de aprendizagem? É uma expressão muito utilizada nos dias atuais, especialmente por sujeitos e grupos interessados na interface de educação-comunicação, sendo utilizada como mediação tecnológica, especialmente para as relações sociotécnicas entre humanos e redes telemáticas de informação e comunicação. Ambientes é tudo aquilo que envolve pessoas, natureza, coisas, objetos, técnicos, enfim, é um espaço virtual ou presencial em que reúne pessoas, no nosso caso, ambiente virtual de aprendizagem, reúne todo um grupo de pessoas, professores, alunos, diretor, coordenador, tutor, enfim,
nesse espaço onde essas pessoas estão reunidas é um ambiente também e virtual, porque trabalha com o espaço que nós chamamos de espaço cibernético, dentro da cibercultura. E é um espaço que, de acordo com a palavra de origem medieval, do latim medieval, que significa força, potência. Então, onde as relações, por meio da interação, da colaboração, da cooperação, da criatividade, do grupo interrelacionado pelas mídias, pela linguagem do hipertexto, tem uma força, uma potência muito grande de inter-relação e de promover, possibilitar informações e apreensão de conhecimento. Podemos classificar um website, porque existem vários tipos de website. Na apostila de vocês, na página 22, na página 21 e 22, tem a explicação de cada um desses que estão sendo indicados na apostila. Então, tem sites ou websites que são informacionais, também chamado de institucionais. Esses servem como ponto de contato entre uma instituição e seus consumidores ou parceiros. É o tipo de site mais comum na internet. Podem ainda ser sites pessoais, geralmente mantidos por profissionais liberais. Possui a capacidade de fornecer informações sobre determinado produto ou empresa. Tem também os sites chamados promocionais ou midiáticos. Esses sites são informativos, com atualizações frequentes e periódicas. Possui a capacidade de promover o uso de determinado produto ou serviço de empresa. Há os sites instrucionais. São websites interativos, baseados no uso de aplicativos, ferramentas de automatização, produtividade, enfim. Podem ser processadores de textos e planilhas eletrônicas, editores de imagem, de agenda. Tem também os sites chamados de pesquisa ou banco de dados. Esses sites, eles servem para catalogar registro e efetuar buscas, isso pode incluir áudio, vídeo, imagens, enfim. Possuem a capacidade de prestar serviços e oferecer produtos. Tem também os sites chamados comunicacionais ou de relacionamento. Esses são aqueles que servem para a comunicação de usuários com outros usuários da rede. Exemplo, são aqueles que têm fóruns de discussão. Tem também os sites referenciais ou portais. Esses portais, eles servem para congregar um conteúdo de diversos tipos entre os demais tipos. Eles congregam grande maioria dos serviços da internet no mesmo local. Por isso que eles são chamados de portais. Possui a capacidade de servir como ponto de acesso a outros recursos informacionais. Bem, o website e o seu conjunto de páginas que formam o que nós chamamos de World Wide Web, www, e compõem o universo virtual da internet. Esse universo virtual da internet é o que nós chamamos de ciberespaço. O ciberespaço contém a hipermídia, que é a sua linguagem por definição, e o hipertexto é o modo como essa linguagem é trabalhada. Interessante fazer um registro desses termos que para alguns possam ser termos novos, um vocabulário novo. Coloca aí no seu glossário, construa um glossário colocando esses termos que para você possam ser novos, ou mesmo não, mas que você terá uma organização vocabular de termos voltados para tecnologias digitais de informação e comunicação. É o caso de ciberespaço, hipermídia, hipertexto, enfim. O ciberespaço se relaciona com todos esses elementos citados e concentra todos em um objetivo comum. O ciberespaço, na relação com a realidade virtual, é tratado por vários autores. E eles dizem que a visualização da informação
as interfaces gráficas, as redes, os meios de comunicação múltiplos, possibilita a convergência de mídias e a hipermídia. Enfim, é bom fazer uma pesquisa sobre cada um desses tipos de website e adquirir um pouco mais de conhecimento como resultado dessa pesquisa. Vamos falar agora um pouquinho sobre a evolução da tecnologia na sala de aula. Observem aí que nós temos um quadro mostrando que em 1890 era utilizado o quadro negro, que é uma tecnologia analógica, muito utilizada e ainda hoje, né, quadro, agora a lousa que nós chamamos, né, quadro branco, quadro verde, mas é o quadro. E depois nós temos, por exemplo, em 1957, a máquina de ensino do Skyne, que era uma máquina de perguntas que oferecia um doce para cada resposta correta. Em 1970, alguns devem saber desse, né, desse uso de TV educacionais, ainda temos, né, mas era muito mais naquela época, era uma das principais tecnologias utilizadas na área da educação. Temos ainda em 99 já os quadros interativos, né, os quadros digitais e por fim, aqui em 2013, começam a ter, então, um grande conjunto de apps interativos. E 2020? Bem, 2020 continua esse processo, né, de evolução da tecnologia na educação. Se em 1990 nós tínhamos a preocupação de que o computador tinha que ser também pessoal, em 2000 nós já teremos que a internet deve ter um custo possível, de forma que todo curso deveria ter um site. Já em 2011, o que é que nós temos? A criação da nuvem, né? Desse espaço em que você pode arquivar todos os documentos, textos, todas as pesquisas que você tem no espaço virtual, que nós chamamos de nuvem. Dentro da tecnologia móvel também tem esse processo de utilização. E pensa assim nesse momento que deveríamos tornar a educação amplamente disponível. Por isso, essa ideia de colocar nas nuvens o conhecimento, porque estando na nuvem ou nas nuvens é compartilhado, poderá ser compartilhado com um grupo maior de pessoas interessadas. Não deixa de certa forma ser uma propriedade particular fechada para se tornar de semi-aberto, vamos dizer assim, nas nuvens. E hoje temos aí destaque colocando sistemas inteligentes de tutoria, pensando da seguinte forma: deveríamos tornar a educação inteligente. Inteligente aqui no sentido de que o conhecimento e todas as informações são agrupadas com o propósito de trazer soluções para a comunidade, para todos aqueles que estão envolvidos, pensando em todas as áreas, pensando no sujeito como sujeito ativo, como parte de uma coletividade inteligente. Bem, feito isso, vimos toda a unidade 1 da nossa apostila, falamos sobre várias questões, aprofundamos outras. Vamos agora para a atividade do primeiro fórum. E para tanto vocês precisarão ler 4 textos. O texto 1 da Ana Prado, que é um e-book sobre os educadores precisam ir além do Data Show e como fazer isso. Uma leitura muito dinâmica, muito interessante. Também devem ler o texto 2, que é organizado por Tânia Cristina e fala sobre o ensino remoto emergencial. Leiam, vai ser muito bom ver a proposta que é colocada ali sobre o design de aula para esse ensino remoto, né? E também leiam algumas páginas que eu estarei indicando daqui a pouco, nos próximos slides, da apostila TIC 2, que é a nossa apostila dessa disciplina, e também leia algumas páginas da apostila complementar da TIC 1 que vocês utilizaram na disciplina anterior. E ela também estará disponível
na nossa sala de aula, para que vocês possam ler, consultar e fazer com bastante produtividade, qualidade, a participação no fórum, discutindo as seguintes questões. Você já realizou alguma prática pedagógica, sendo aluno ou professor, utilizando o PowerPoint e apps interativos? De que forma? Se não realizou, acha que é possível? De que maneira? Então são essas questões que vocês deverão lá no Fórum 1 discutir, comentar, né? Compartilhar suas ideias e também interagir com a turma, de maneira que, dialogando sobre essas questões, a gente possa aprender mais um pouquinho e compartilhando o conhecimento que temos, com certeza será bom para todos nós. A atividade 1 é uma proposta de pesquisa com a elaboração da escrita de um texto em que você vai pesquisar todos os tipos de site que nós vimos e de cada um tipo de site você escolher 2 tipos e fazer um destaque para cada um deles, comentando como poderia utilizar esses sites em atividades didáticas. Então vejam que é um trabalho de pesquisa com uma produção final de um texto, selecionando 2 sites de cada tipo de site e comentando sobre eles. Então, na sequência, eu gostaria de destacar aqui que os textos que vocês irão ler são esses 4 textos, e observe que tem páginas aqui sendo indicado na apostila da TIC 2, lê a página 11 a 22, e na apostila complementar da TIC 1, lê da página 7 a 17. Os outros textos leiam tudo, são poucas páginas aqui, se eu não me engano 17, e é uma leitura muito fluida, muito interessante, vale a pena ler tudo. Aqui também é um texto não muito amplo, observe que tem 18 páginas, e essas leituras irão possibilitar um aprofundamento das questões aqui discutidas e colaborarão para que você possa participar de maneira mais efetiva, tanto do fórum como na produção da atividade 1. E as observações que estarão lá também na sala de aula, o que devem fazer quando realizarem as atividades propostas, né? Salvar documento no Word, no arquivo, e finalizada essa etapa, postar no local indicado. Mas não esquecer de colocar seu nome, matrícula e pó. Enfim, as orientações, observações estão aqui nesses slides, mas também elas constarão lá no cronograma de atividades, como também no plano da disciplina. É isso, terminamos a nossa 5ª aula e todo o conteúdo proposto da unidade 1 e passaremos para os próximos conteúdos que estão na unidade 2 e na unidade 3 da apostila. Vou finalizar esta aula apresentando de maneira mais visível os livros que indiquei na aula 4. São eles: tá vendo agora? Dá para ver, né? O que todo professor precisa saber. O que todo professor precisa saber. Outras linguagens na escola. Como usar outras linguagens na sala de aula. Escola conectada. Letramentos digitais. E multiletramentos na escola. Esses livros são sugestões de leitura para, à medida do possível, você ir organizando, enriquecendo
a sua biblioteca pessoal. E existem muitas outras obras interessantes sobre essas temáticas, mas essas já estão suficientes para este momento. Bom estudo e boa leitura para todos vocês. E concluindo, mostrando para vocês que como a tecnologia, né, está avançada. Olha, antes nós precisávamos ter um óculos, no meu caso, com lente para poder ler e um outro escuro para o sol. Agora tem uma tecnologia que para mim é nova. Eu tenho esse meu óculos de grau para poder ler, porque sem ele eu não enxergo nada. Mas preciso também ter uma proteção quando eu estiver lendo no e-book, por exemplo, no data show, no notebook, no celular. Então, ter, olha aqui, tá? É o que tem um protetor de leitura para notebook e está aqui, ó. Só é puxar e ele sai. Isso é tecnologia. E eu quero então um óculos escuro, porque eu vou sair no sol e preciso. Não preciso de outro óculos, porque tem aqui, faz parte dessa tecnologia e aconteceu. Incrível para alguns, pelo menos para mim foi. É mais ou menos isso que na escola, na educação pode acontecer. Você ter recursos tecnológicos na área digital, na área da informação, na área da comunicação, que vão promover um crescimento, um conforto, né? Ajudar tanto na área profissional quanto na área pessoal. É o que esses óculos, né, 3 em 1 me proporcionam. Então, trabalhar com tecnologias digitais de informação e comunicação na docência é de fato muito importante e vale a pena. Sucesso para vocês nos estudos. Até a próxima aula, quando estudaremos a unidade 2.